Olá, amigos, colegas, alunos. Mais uma segunda-feira que estamos juntos hoje com um convidado mais do que especial. Eu digo mais do que especial porque é difícil tirar ele de casa, né? Embora ele esteja em casa, já que nós estamos fazendo no modo virtual, mas que não é fácil de conseguir um horário na agenda dele. Nosso querido amigo e professor Frederico Amado. Procurador federal, professor de diversos cursos. Hoje ele tem um curso dele que faz muito sucesso. E além de curso, pós-graduação, também tem os livros famosíssimos, né, Fred? Além de famosos os seus livros para quem atua no direito previdenciário, eles são muito conhecidos também para o pessoal de concurso. Tanto que eu estava me preparando para a nossa live e recebi várias mensagens do pessoal falando do Monstro Verde. E aí eu passo a palavra para você cumprimentar o nosso público. Boa noite, Ana. Para você, eu sempre acho um tempinho aqui, né? Correria mesmo da Procuradoria, das aulas, dos livros. O Monstro Verde está esgotado. Nós esgotamos agora a 12ª edição. Estou tentando aí há mais de 2 meses atualizar. Espero que a gente consiga lançar aí até o mês de setembro, porque vai ter que aumentar aí pelo menos umas 200 páginas, de tanta novidade que já surgiu de novembro para cá. Mas é um prazer estar aqui com você, com o público do IEPREV, que é sempre um parceiro, para a gente comentar dessa matéria que nunca muda nada, que é o direito previdenciário. Essa matéria simples, perene, que a gente pode estudar com um livro de 5 anos atrás, né? Pois é, essa matéria mesmo, que não deixa nem a gente dormir direito. Se você dormir muito, você acorda desatualizado. E eu vou aproveitar, Fred, enquanto a gente está nesse momento assim de total descontração, e te perguntar como é ser um dos primeiros que atualiza sempre? Que vida é essa que você tem toda vez que sai uma norma nova? É porque eu sempre fui agoniado, né? Então, assim, eu não consigo dormir direito se eu tiver com algo pendente. E eu acho que o cavalo que chega por último, ele bebe água suja, né? Então, eu quero ser o primeiro ou um dos primeiros, né? Normalmente, eu e Ivan, lá na Juspod, a gente sempre está na frente. Saiu a reforma da Previdência no dia. A gente já vem estudando há 4 meses os projetos, os livros estavam lançados. Então, assim, já há muitos anos, eu acho que não tem ninguém que lance livro na frente. No máximo, empata ele comigo na mesma editora e é dedicação, né? Eu gosto muito da parte dos livros de ação de ambiental e previdenciário. Já são 30 livros que eu já atingi publicados desde 2009. Eu me dividindo nas duas matérias. Eu comecei na área ambiental antes da previdenciária. E, assim, é a profissão que eu vou manter até morrer, se eu tiver saúde. Posso me aposentar do magistério, da procuradoria, mas os livros eu pretendo... Eu já falei até para o professor Vladimir Martinez, que tem mais de 50, eu falei, eu só vou ficar em segundo lugar. O senhor eu não consigo passar no número de livros, não, mas eu pretendo lançar pelo menos mais uns 5. Inclusive, já lancei 2 novos agora, e mês que vem vou ter uma grande novidade também vindo aí. E é o que me dá ânimo, é a publicação desses livros. Para mim é fantástico. Inclusive, eu choro habitualmente quando eu recebo um livro novo em casa, porque é um filho, literalmente é um filho, né? E você sabe que como eu te conheço já há algum tempo e a gente sempre conversa, eu sei que você tem mesmo esse carinho pelos livros, né? Então, quando eu falo sempre com esse carinho também. Eu falo, olha, eu sei como é para vocês, o Ivan também, quando vocês têm uma norma nova, vocês ficam ali aquele dia, 2, 3, 4 dias, tentando entender tudo o que aconteceu, se realmente mantiveram o que estava no projeto, se não foi mantido, se alteraram aquilo que vocês já tinham estudado. Então, mas é muito bacana. Fred, eu vou te chamar de Fred, até pela nossa amizade, e até para que o pessoal de casa se sinta mais próximo de você também, né? Então, já vou começar dando uma boa noite aqui especial para todo o pessoal que está conosco, que já estão escrevendo, já estamos com mais de 100 pessoas online, isso é muito bacana, é sinal que o teu público já está vindo para cá também, ó, o pessoal que gosta bastante de você, falando dos teus livros aqui. Bem, e aí eu vou aproveitar, Fred, para a gente começar, a gente vai falar o seguinte, olha, o mundo caiu, né, do final do ano passado para cá, a gente teve a reforma da Previdência, além da reforma a gente ficou na expectativa de que seria ou não editado o decreto, iriam arrumar, corrigir, ajustar ele, nós estamos também na expectativa que a IN 77 venha a ser corrigida também, ela vai ter que se adequar à norma, a emenda vai ter que se adequar ao próprio decreto. Então, muita coisa ainda tem para acontecer. E a gente começou o ano com essa pandemia maluca, né? De certo modo,
várias medidas provisórias trabalhistas, mas que têm reflexo no dia a dia previdenciário, que mudam muita coisa também, né? Caducando é mais assustador, né? Ou medida provisória revogando medida provisória, né? Pois é. E aí eu te pergunto, se você fosse assim, antes da gente começar a falar de questões do decreto, se você fosse listar o que você acha que teve de mais impactante depois da reforma, você acha que foi a própria reforma ou foram essa sucessão de medidas provisórias? Porque daí pensando no previdenciário trabalhista, digamos assim, tudo que vem acontecendo e que reflete na vida do trabalhador. Na verdade, eu acho que o que mais impactante depois da reforma não foi algo que aconteceu. Foi algo que não aconteceu, a não atualização da Lei 8213. Porque, assim, você tem várias disposições transitórias na emenda 103, e você tem vários temas ali que só podem, em tese, ser regulamentados por lei. E aí, não há ordem jurídica ideal na tradicional pirâmide de Kelsen, a gente teria que ter leis complementares e lei ordinária, porque várias matérias, inclusive, foram para o status de lei complementar, como a aposentadoria do professor, acumulação de benefícios previdenciários, regras gerais de regimes próprios. E aí não tivemos nem atualização da legislação ordinária, muito menos lei complementar, e já saiu da emenda constitucional diretamente para um decreto, que é aquilo que eu falei, eu quero comer caviar hoje, mas eu não tenho caviar para comer, só tem frango. Você vai ficar com fome? Não. Eu vou comer frango. Porque eu acho que nesse momento político o governo não iria conseguir aprovar uma regulamentação legal, porque o capital político para aprovar uma reforma da Previdência, que sempre socialmente, ninguém quer restringir direitos. O ideal é aquela reforma que amplie, sobrando dinheiro. Então, o capital político para aprovar já foi bastante duro. Então, o governo não ia conseguir. A medida provisória trabalhista aí da pandemia está caducando. A 905, por exemplo, que foi revogada pela 955, ia caducar. A 927, da antecipação do abono anual da trabalhista, caducou também. O INSS não vai poder, eu dei um parecer hoje sobre isso. O INSS só vai poder antecipar o abono anual para os benefícios até 19 de julho, que foi o último dia da vigência da MP 927. Os benefícios a partir de 20 de julho, o INSS não pode mais antecipar o abono anual, porque caducou a MP 927, que tinha essa previsão no artigo 34 e 35. Eu fiz um parecer sobre isso hoje na Procuradoria-Geral da INSS. Então, a gente saiu da emenda e veio direto para o decreto. Não teve lei ordinária ou lei complementar. Então, acho que o que mais impactou não foi o que aconteceu, foi o que não aconteceu. E nós vamos partir agora para uma atualização da IN, que não vai ser agora. Eu faço parte da equipe da IN 77 já desde antes da emenda. O INSS não fechou um texto, e quando fechar vai mandar para a Procuradoria Especializada da INSS. Eu acho que a gente vai passar pelo menos uns 2 meses analisando esse texto. Para quem não sabe onde eu atuo, hoje eu atuo em Brasília, na Procuradoria-Geral da INSS, tanto na coordenação de contencioso quanto consultivo. Então, por exemplo, a portaria 450 de 2020, alterada pela 528, que foi o primeiro ato normativo da reforma da Previdência, passou com parecer meu. A 528, o decorrer de alterações que eu sugeri à presidência do INSS. Então, eu também trabalho nesses processos em tribunais superiores, dando parecer, junto com outros 2 colegas, o Alexandre Moraes, que não é o ministro, é o procurador, e o nosso amigo André Studat. André, eu indiquei, André trabalha com a gente hoje na Procuradoria-Geral da INSS, e assim, eu trabalho nessas 2 frentes, na parte do STF, STJ e TNU, nos repetitivos, e na parte de consultivo. E a IN, eu acho mais provável que ela saia ano que vem. Se ela conseguir sair esse ano, vai ser lá para o finalzinho do ano, porque não tem como sair rápido. Sair rápido é pior. O INSS já aprovou um ato preliminar para permitir rodar os sistemas, que é a portaria 450. A IN tem muito mais coisa para poder ser revista, outros temas mais amadurecidos, é uma norma de mais de 600 artigos, e vai demorar muitos meses para, com certeza, o INSS fechar. Na Procuradoria, pelo menos 2 meses vai ficar, não somos poucos, a gente tem que analisar artigo por artigo, é algo que tem impactos jurídicos sérios, não pode ter erro, e aquela história, a fruta ela tem um prazo, não adianta você... Até porque eu ia só comentar contigo que a IN, ela é um instrumento que, dependendo do que acontece, ela pode parecer na verdade, uma concordância da administração pública com o direito, né? E vocês têm a responsabilidade de ter esse cuidado também, né? Exato. E, assim, primeiro tem que amadurecer o decreto, porque o próprio decreto já trouxe vários pontos polêmicos, muitos pontos, inclusive, que vão gerar alteração da IN 77,
E a IN, embora ela pareça grande, mas ela é a ponta do iceberg. Muita coisa ali a gente vai buscar em portarias, em orientações internas, em pareceres. A matéria é muito detalhada. A IN ela é genérica, ela não traz. Você parece que ela é grande, tem 700 artigos, quase isso, mas não, tem muita coisa que você não vai achar lá. Você vai ter que buscar uma portaria, você vai ter que buscar uma orientação interna, determinado parecer. Então, de fato, é uma área que é praticamente inesgotável. Você estuda, 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 e não chega nem perto de exaurir. Mas aí está aí, estamos surfando na onda e vamos fazer o que é possível para poder estudar da melhor forma possível e passar esse conhecimento para os alunos e para os leitores. Excelente, muito, muito bom, Fred. E aí, então, a gente comentou, antes de começar a live, inclusive, a respeito de pontos, alguns pontos polêmicos, outros já eram aguardados do decreto, né, do 10.410, que veio para aí sanar essa lacuna entre a emenda constitucional e o decreto 3048, que a gente já está acostumado mais com ele. Então, eu queria que a gente começasse, até porque eu acho que é um ponto que acho que um dos artigos que traz, assim, um pouco de medo em quem está começando a advogar, ou para quem estava aprendendo e, de repente, mudou. Queria que você falasse um pouquinho de algumas peculiaridades do artigo 19. Podemos começar por ele? Sim, pode citar aí. O que você quer que eu fale? É o tempo de contribuição, né? Hã? Tempo de contribuição, primeiro, para começar. Eu acho que a grande mudança é que, a partir de 14 de novembro de 2019, ele não é mais computado em dias. Nesse ponto específico, houve uma união de regime jurídico entre tempo de contribuição e período de carência. O que, a meu ver, eu fui contra, já sabia disso desde março, a meu ver, é inconstitucional, mas é favorável ao segurado, e eu estava brincando aqui antes de começar, né? O decreto, quando inova favoravelmente ao segurado, ninguém vai questionar, é uma norma prática de hermenêutica previdenciária. Se ele inovar contra o segurado dependente, aí vai ser, por certo, questionado judicialmente. Mas, por exemplo, o empregado trabalhou 10 dias no mês, ele foi contratado por 10 dias só. Aí ele tem uma remuneração mensal de R$ 4.500. Proporcionalmente vai dar 1.500. Vai passar do limite mínimo, né? Aí vai contar 30 dias de tempo de contribuição, tendo ele elaborado 10. É uma hipótese de tempo fixo. Por que passou isso? Porque foi olhado o lado da contribuição e foi esquecida a parte do tempo de contribuição fixo. Talvez seja a principal mudança, lembrando aqui para os amigos que estão assistindo que isso é só a partir de 14/11 de 2019 até 13/11 de 2019, continua contando em dias. E depois disso vai entrar no regime que é idêntico à situação da carência, desde que o salário de contribuição atinja ao mínimo legal. Cuidado! O mínimo legal do salário de contribuição é o artigo 28 da Lei de Custeio. É o piso legal ou convencional da categoria, inexistindo esse salário mínimo nacional. Então ainda vai ter essa confusão. Tem estado que é R$ 1.200, não é 1.045. Então ainda tem essa confusão. Talvez jogar tudo no salário mínimo fosse mais prático. Ainda tem esse problema. Sim, com certeza. Ainda vai causar, né? E aí, e acho que é importante também, já que você falou do tempo de contribuição, a questão da contagem do tempo em dias, seria importante a gente falar da complementação. Eu lembro que já no que saiu o decreto, eu vi uma postagem sua e ela me remeteu a outras postagens muito equivocadas, eu usei até de exemplo, na live que a gente fez do decreto, eu falei, olha, eu vi uma postagem do professor Frederico Amado e ela nos lembra, inclusive, é uma bandeira que diz assim, não acredite em tudo que você lê no Instagram. Que a gente está com esse problema muito, muito forte, né, Fred? Eu sei que você também bate muito nisso. Que é o fato de que a pessoa lê e já sai espalhando como algo que não é verdadeiro. O decreto não mudou. Não existe complementação, ou melhor, não existe contribuição pós-morte, certo, Frederico? As pessoas estão confundindo complementar com contribuir pós-morte. Acho que era importante você falar um pouquinho disso para o pessoal. Eu acho que eu leio mais notícia errada previdenciária no Instagram do que certa. Eu ainda comentava antes, tá errado, a pessoa me bloqueava. Eu apague, tá errado. Aí eu desisti, eu leio assim, eu passo, porque eu sigo muita gente. Acho que quando eu criei o Instagram, eu comecei seguindo 3.000 pessoas, né? Cliquei algum botão e tal, sigo muita gente. Aí hoje eu nem comento mais, então assim, essa questão da difusão da informação errada é algo bem perigoso, porque assim, para a gente postar uma informação em rede social, você tem que estar 100% seguro de que aquela informação é correta, né? Nós tivemos a complementação, um instituto que sempre existiu, diga de passagem. É um instituto bem controvertido até hoje, sem regras claras, e é um instituto que era aplicável, o interesse da complementação sempre foi contribuinte individual e facultativo, que mesmo antes da emenda 103,
o salário de contribuição não poderia ter o valor nominal inferior ao salário mínimo. Aí o tema foi ampliado, porque após a competência em novembro do ano passado, empregado avulso, empregado doméstico, passaram a não ter mais efeitos previdenciários no salário de contribuição com valor nominal abaixo do mínimo. Então, se estendeu o interesse da complementação para empregados domésticos e avulsos. E aí já entra a primeira situação. A meu ver, só cabe complementação desses segurados a partir da competência em novembro. Porque até a competência outubro, os valores nominais abaixo do mínimo, do salário mínimo para esses 3 segurados vão ser considerados para fins previdenciários. Tá? Inclusive, é até um problema, eu apontei isso no meu parecer. A competência é mensal, não tem como você pegar até 13/11 e após 13/11. A meu ver, tinha que considerar a competência novembro todo e começar pela de dezembro. Porque você sabe, você é da área tributária. A competência é mensal, o fato gerador do tributo é mensal, em regra. Então, não tem como você cindir o mês até 13/11 de 2019 e considera o valor menor, e de 14/11 até 30/11 não considera. Então, eu acho que a Receita Federal, no futuro, vai acabar, a parte mais fiscal, né, não é bem o INSS, vai acabar fazendo isso. E aí, a complementação veio favorável no decreto, inclusive. Nós já tínhamos posição do INSS de não se aceitar complementações pós-risco social, principalmente após a morte. O regulamento permite até 15 de janeiro do ano subsequente. Então, vamos supor, o empregado morreu hoje e tem um salário de contribuição do mês passado de R$500. Ele precisa desse salário de contribuição para ter qualidade de segurado. Sem isso, ele não tem. Se a mulher dele recolher até 15 de janeiro de 2021, vai ser considerado. Após essa data, o decreto não permite. Mas o decreto, por que até 15 de janeiro, professor? Porque estava no artigo 29 da emenda 103. Até 15 de janeiro do ano subsequente. Então, isso foi favorável. Agora, isso não se confunde com a filiação pós-morte. Se o autônomo, quando morreu, não era segurado, a mulher não pode pagar a contribuição. A filiação pós-mortem do contribuinte individual autônomo continua não sendo possível. A complementação de uma contribuição que já existia e que antes a legislação era omissa a respeito, não era clara, agora se admite até 15 de janeiro do ano subsequente. Ou seja, imagine quem perder esse prazo, porque vão perder na prática, né? Muitas situações da pessoa não ter. Imagina se o segurado morreu em dezembro, só tem até 15 de janeiro e tudo mais. Então vai ser uma situação complicada, mas foi. O INSS negava esse benefício, tinha forte jurisprudência, inclusive, mantendo a negativa. Então o decreto abriu favoravelmente ao dependente do segurado. E tem mais. Na forma com que o decreto está hoje, cabe complementação após risco social de incapacidade. Não tem vedação nenhuma. A pensão tem uma regra expressa até 15 de janeiro. Mas o de incapacidade não tem vedação e está se admitindo um complemento após risco social. Desde que pague juros e multas se ultrapassar o dia 15 do mês subsequente à competência. Então tem a situação também. Vamos aguardar para ver como é que o INSS vai tratar na normativa. E os 2 institutos que foram criados, que é o agrupamento de contribuições e a transferência do excedente, né? Esse aqui tem que criar um nome mais bonitinho, a gente não conseguiu ainda, eu estou chamando de excesso transferível, mas não ficou bom, a gente tem que bolar um nome jurídico para esse instituto. O regulamento está mais bonito. Oi? Transferência do excedente está mais bonito. Eu vou usar esse no livro. Se eu não achar um melhor, vai ficar esse mesmo. A gente tem que criar um nome, não pode ficar inominado, né? O regulamento trouxe, a regulamentação do regulamento, ela é confusa, mas ela deixa clara que para competência do mesmo ano civil. Então, você não vai fazer agrupamentos e transferências em competências de anos subsequentes. Me parece que tudo isso, essa parte de agrupamento e transferência excedente, só da competência novembro para cá, que é uma criação da emenda 103, me parece que não vai ter retroação. Mas, assim, ainda era para ser um tema de lei. Assim, como é um instituto novo, não era o ideal isso ser regulamentado por um decreto. O ideal era ter uma regulamentação em lei e estricto sensu. Mas se a gente não tem caviar, a gente vai jantar o quê? Vai jantar o frango. É melhor do que a gente ficar com fome, até porque a ausência de regulamentação é pior para o segurado e para o dependente do segurado. Né? Com certeza. E aí também, ainda seguindo nesse ponto, a gente poderia falar do tempo intercalado, né? Da diferença do que vale para tempo de contribuição e carência. Acho que você podia falar um pouquinho disso também.
O benefício por acidente de trabalho, né? Ele não precisava do intercalado, mas o artigo 60, que dispensava, todo o artigo 60 foi revogado, e o texto que está agora, desde 1/7, o benefício, mesmo por acidente do trabalho, ele vai ter que ser intercalado. Isso para fins de tempo de contribuição. Para carência, o INSS tem ação civil pública nacional lá do Rio de Janeiro, né? Na ACP, como a ACP previu que o acidentário dispensa o intercalado, a ação judicial vai prevalecer sobre o decreto. Então, olha que situação esdrúxula. Olha que situação esdrúxula. Para fins de carência, que o INSS só considera por ordem judicial, o auxílio incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente, e tem que se adequar agora a essa nova nomenclatura dos benefícios por incapacidade laboral. Então, para fins de carência, vai dispensar um decalado. Mas a partir do dia 1º agora de julho, para fim de tempo de contribuição, que é considerado na via administrativa, agora só intercalado, né? 2 pesos, 2 medidas. Também é uma situação bastante esdrúxula, que a gente vai ter que conviver. Então, é uma mudança também importante. Veja que a matéria ela vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando... Eu tenho pena de quem entra na área previdenciária hoje. A pessoa tem que vir com uma raça absurda para suprir, porque tem que suprir todo esse passivo de legislação para poder chegar no padrão bom para atuar conscientemente na área profissional. Não é para não inibir ninguém, não, é para saber que tem que entrar com raça, tem que entrar na área com sangue no olho, querendo estudar. O direito previdenciário, ele se aprende pela bunda. Você senta na cadeira e estuda. Não tem outro segredo. Não, mandou uma mensagem. Qual a técnica de estudar o Monstro Verde? Sentar e ler 2.000 páginas, porque eu leio ele na tela 3 vezes por ano. E não morri por isso. Entendeu? Então é sentar e estudar. Isso é tradicional, não tem como suprir isso. Sentar e estudar, e terraço, estudar de noite, madrugada, a hora que der, fim de semana e tudo mais. Desde que começou a pandemia, eu estou trabalhando todos os finais de semana. Você tem uma ideia? Não, você trabalha, Fred, desde que eu te conheço, você trabalha todos os finais de semana. Eu só quero dizer que essa tua frase, desde que começou a pandemia, até você se afogou. Piorou. Você só não faz isso que eu saiba, que eu me lembre, assim, ó, no Natal, desde que não fosse o ano novo da 664 e da 665 que você passou o Réveillon estudando, tá? Foi final de 2014. Foi final de 2014, isso. Então, tirando esse, foi o único Réveillon que eu sei que você trabalhou. Mas, de resto, né, se a tua esposa estivesse perto, ela ia dizer Natal, Ano Novo, Páscoa. Não, inclusive, eu transferi meu escritório aqui para Prado Forte, por causa da pandemia. Ela está embaixo me xingando. Vai trabalhar de noite, a orelha sua vai coçar. Quando bate 10 horas aqui, ela está batendo na porta. Não, mas hoje a gente vai cuidar do horário para ela não precisar vir te chamar. Hoje a gente vai caprichar. Trabalha tanto quanto eu. Fala por falar. Senão já tinha divorciado. Senão já tinha dado divórcio já. Nada. Ela tá feliz. Ela só fala para te lembrar, entendeu? É o que o Anderson fala para mim. O Anderson às vezes fica bravo, mas eu sei que é só para lembrar que também tem que ter vida. Pois é. Que é importante. Bem, e a questão do tempo ficto? Acho que você, o que tinha para falar do tempo ficto, você comentou, né? É ficto, mas vai ficar ficto, porque é favorável segurado, o governo decidiu, quem é que vai questionar judicialmente? Então, a questão do tempo ficto é uma grande falácia, na verdade, né? Então, sim. É vedado, não tem regulamentação, o próprio benefício por incapacidade sem contribuição é tempo ficto, vem passando. Não é um negócio sério, vedação de tempo ficto, na verdade. Vamos ser sinceros aqui, não é um negócio sério. E vai passando, era melhor revogar. Porque assim, não tem a pessoa é honesta ou desonesta, não tem meio do caminho. Então, se não é para cumprir, vamos revogar. Para que reforçar isso na emenda e depois vir um decreto do próprio governo federal e criar um caso manifesto desse tempo ficto? Eu até falei isso recentemente numa aula sou instrutor da escola da AGU, dos meus colegas da AGU, eu falei, lá dentro da escola, eu falei, é tempo ficto. Então, vocês vão ficar se matando aí em processo judicial, é tempo ficto, eu não posso fazer nada. E tudo mais. Então, talvez se vier uma lei, né? Não sei se... Uma hora vai ter uma lei para regulamentar essa emenda. Não sei se essa hora vai ser por agora, mas, assim, o tempo ficto é uma grande falácia. Desde a emenda 20 de 98 é uma grande falácia. Sim, com certeza. Bem, e aí nós vamos para os pontos mais tranquilos. Olha, eu estou achando mais tranquilo. Falar da aposentadoria híbrida, acho que tem algumas considerações que você pode fazer. Você viu que eu estou achando tudo tranquilo hoje, né? Eu já estou querida.
A híbrida, o regramento que tinha, Frederico Amato, está no meu livro, minhas aulas, eu sempre entendi que o trabalhador urbano tem direito à híbrida, mesmo antes da lei de 2008. Inclusive, manifestei na procuradoria, sou voto vencido, então eu sempre fui favorável à híbrida. Imagina um empregado urbano e rural, porque o pessoal mistura muito trabalhador rural com segurado especial, esquece que tem um empregado rural, o avulso rural e o contribuinte individual rural. Imagina, eu sempre começo a minha aula, inclusive, de custeio, separando os segurados e dizendo que todos eles podem ser rural. Menos o empregado doméstico. Menos o doméstico. Menos o empregado doméstico. Então, assim, eu sempre fui favorável à híbrida. Mas ele pode ser empregado doméstico no âmbito rural. A outra querendo complicar a sua vida. Mas não vai ter essa característica, eu sei. Não, mas não tem como ser, porque o empregado doméstico não é pelo critério da territorialidade, é pela natureza da atividade, entendeu? Mas a natureza vamos dizer que está numa fazenda, tá? Eu estou numa fazenda, aquele que trabalha doméstico e sem iniciativa de lucro, ele é um doméstico no âmbito rural. Eu quero complicar a sua vida, né? Mas o critério do trabalhador rural não é o da localização, é da natureza da atividade. Mas olha, mas ainda assim é no âmbito, tá? Mas eu particularmente não vejo como o empregado doméstico ser, pela natureza da atividade, enquadrar como um trabalhador rural. Mas tudo bem. Na verdade, ele não é. Só que eu não posso dizer que o doméstico é uma característica exclusiva do meio urbano. Então, em razão disso, ele acaba ficando no meio termo. Não, eu estou falando você pode ter empregado doméstico que atua em zona rural, sem problema nenhum. Sim. Mas não trabalho rural. Até porque você pode ter. Não é um trabalho rural, exatamente. Exatamente. Você pode ter trabalho rural numa capital, porque depende da atividade da pessoa. Pois é. Mas, assim, então eu sempre fui favorável à híbrida para o trabalhador rural. O regulamento mantém uma regra que, a meu ver, permite, mas a Previdência não aceita. E o tema está no Supremo, né? Os processos estão suspensos aí em grau recursal. E nesse ponto aí, vamos ver o que dá. Mas eu sempre fui favorável, como professor e autor, a híbrida ao trabalhador urbano, inclusive antes de 2008, porque não tem, pela teoria geral de carência, eu acho que é possível. E digo mais, a híbrida ela é cabível para outros benefícios, Ana Paula. Como benefício por incapacidade, nada impede uma carência híbrida no benefício por incapacidade. Não é tão comum na prática, porque a carência é curta, são 12 meses, ou um salário maternidade com 10 meses. Então, a híbrida não se limita à aposentadoria programada por idade, na minha opinião. Entendeu? Mas vai continuar, o Supremo é que vai dar a última palavra, e nesse ponto aí, dois grandes temas estão no Supremo a vida toda. Eu acho que o INSS ganha a vida toda no Supremo, e eu acho que a tendência é perder a híbrida no Supremo. Acho que esses dois temas que estão no Supremo aí muito grandes. Se eu fosse apostar R$100, eu apostaria que o INSS ganharia um e perderia o outro. Né? Essa é a minha opinião. Mas vai seguir a híbrida normal, como estava no regulamento anterior. Perfeito. E aí, eu acho que a gente podia, estou aqui olhando nossa listinha das coisas que a gente conversou antes que são importantes, eu acho que falar do auxílio-doença não contar para tempo especial é bacana também, porque assim, isso aí, esse é um ponto que divide opiniões, né, Fred? Assim, o que acontece? O STJ, acertadamente, estendeu a regra do 65, parágrafo único do regulamento, para auxílio-doença comum. Porque se o auxílio-doença por acidente de trabalho conta como especial, porque o comum não vai contar, certo? Então o STJ estendeu, correto. Só que o certo é nenhum dos dois contar, porque não tem nocividade. Desde 95 tem que ter exposição permanente. Aí, quando saiu o julgado do STJ, eu fiz a nota técnica, falei, tem que mudar o 65 e não tem que contar nenhum dos dois. Foi acolhido e mudado. Então, digamos que eu dei essa opinião. Não sei se foi a minha nota técnica, mas a mudança do parágrafo único do 65, eu opinei que era ilegal e tinha que tirar para os dois. Aí vamos ver se o STJ vai reafirmar. Evidentemente que a mudança não pode retroagir. A mudança é só para auxílio-doenças ativos a partir de 1º de julho desse ano. Vamos ver se o STJ vai reafirmar a tese, porque o fundamento da tese do STJ era que o regulamento previa para o auxílio-doença para fazer trabalho, tinha que estender para o comum. E o STJ fez certo. Se conta para um, tem que contar para outro. Mas o certo é não contar para nenhum, tecnicamente falando. Então, eu sou favorável a essa mudança. Com certeza. Eu acho só que você não vai para o céu em alguns momentos, mas no resto acho que você vai. Mas então, assim, no frigir dos ovos, você vai, tá? Não, ninguém vai mais do que eu, porque eu tenho uma posição equilibrada. Você vê que eu auxilio de um lado para o outro. E, assim, ao mesmo tempo que eu busco a proteção do segurado, eu busco a proteção da coletividade. Porque quando eu atuo na Previdência Social, eu estou protegendo a coletividade. E a melhor forma de você proteger a coletividade é você buscar uma posição técnica equilibrada. Entendeu? Então, eu vou para o céu muito.
Vou muito para o céu. Vou mais para o céu que muito advogado que está por aí. Eu acho que você vai... Advogados maravilhosos, inclusive, alunos meus. Meus alunos aqui de Salvador, principalmente. Viu? Eu adoro te provocar. Você sabe que eu não perco a oportunidade. Eu sei. Mas a gente vai indo bem, tá e aí eu vou lá e falo que ele não vai para o céu, gente. E aí nós estamos brigando os dois para ver quem fala mais. Dá uma olhada. Ela é mais defensora do Estado do que eu, viu? Saibam vocês, viu? Ela é mais defensora do Estado do que eu. Eu sabia que isso ia... Eu sabia que quando eu começo essa conversa, volta em mim o chicote, né? Olha, é mais ou menos. Mas o que é certo é certo. Eu penso assim também. Eu defendo muito o segurado, as pessoas sabem disso, mas o que é certo é certo. Infelizmente, a gente também tem que se preocupar que o Caixa, né? E isso sem ficar falando de déficit, que eu não acredito nessas argumentações totais de déficit. Acho que tem argumentação para muitas coisas, inclusive para a falta de gestão pública que levou ao que a gente chegou agora. Mas eu acho que o que é certo, e quando tem que pagar, tem que pagar, tem que recolher, do mesmo modo que quando eu julgo lá no CARF, por exemplo, Fred, se eu não concordo que uma determinada situação ela compõe o salário de contribuição, eu não fico empurrando só para fazer pagar, eu acho que tem que ser justo. Justiça, né? O problema da Previdência não é dar o direito às pessoas que têm, são as fraudes, entendeu? São as situações irregulares. Então, assim, a Previdência são trocentos bilhões de fraude por ano. Então, as situações são quadrilhas organizadas em área rural, em área de tempo especial, em incapacidade. Infelizmente, algumas quadrilhas, quando são descobertas, tem servidor envolvido, infelizmente, são uma vergonha. Então, tem caso de juiz recentemente, de procurador. Infelizmente, a pessoa ser honesta, pode ser do setor público, privado, pode ser procurador, pode ser... O concurso público não escolhe caráter. Então, assim, o problema da Previdência é na parte de fraude. Se conseguisse eliminar mais parte da fraude, a reforma teria vindo até mais leve. O problema da Previdência não é o rural, o legítimo rural, não é a pessoa incapacitada, não. São as situações de fraude. Sim. É muito dinheiro, né? E além disso, a gente tem a questão da má gestão também. Foi mal gerido por muito tempo, não se esperava o resultado final. Então, acho que a gente tem muita coisa para colocar em jogo, né? Agora, vamos falar um pouquinho da questão do 68, parágrafo 4º. Esse foi uma coisa positiva. As pessoas saíram, assim, elogiando. Principalmente quem trabalha com aposentadoria especial, achou que isso foi um ponto positivo. Queria que você explicasse para quem está nos acompanhando. É o cancerígeno? É o cancerígeno, Bom, o que acontece? Isso é um tema muito polêmico, vai dar muita confusão. Desde uma portaria de 2014, depois da alteração do regulamento pelo decreto 8123 de 2013, salvo engano, os agentes cancerígenos da LINAC, grupo 1 com CAIS, a Previdência baixou uma portaria dizendo que não há eficácia de EPI, né? E essa parte de agente nocivo de eficácia de EPI não é jurídica, ela é muito controvertida. Não só no Brasil, em vários países. E de 2014 para cá, desde a portaria interministerial, os cancerígenos, a Previdência já na análise administrativa, desconsiderava a eficácia de EPI. E é um tema muito polêmico, né? Eu não tenho argumentos científicos não jurídicos para opinar sobre isso, que é uma questão que não é jurídica. Eu seria leviano dizer que isso está certo ou está errado, entendeu? Essa parte a gente não sabe, a gente estuda do direito, mas a gente não domina essa área. E essa alteração regulamentar permite que a Previdência possa rever essa portaria, não reviu ainda, para admitir EPI eficaz em cancerígeno. Agora, quando a administração pública muda a interpretação, Ana Paula, não pode retroceder. E aí, se for possível ter EPI eficaz, vai ser a partir da portaria que ainda não saiu. Mas é muito controvertido. Eu te confesso, não tenho nenhuma vergonha nisso. Eu acho que quando eu não domino um tema, eu não domino essa parte de agentes nocivos, acho que ninguém da área jurídica domina. Eu não tenho elementos técnicos para dizer se isso está certo ou está errado, não. Vou ser bastante sincero para você. Importante. Acho que vai causar muita discussão ainda sobre isso e ainda vai judicializar o tema, com certeza. Vai, sem dúvida. Sem dúvida. E o salário maternidade? Não, antes da gente falar do salário maternidade, eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Assim, é bem sincera porque nós vamos pensar diferente, provavelmente. Eu gostei do seu sorriso, né? Você já sabe que está vindo. Me provoca já há muitos anos, pessoal, muitos anos. O que você falou? Você me provoca já, não é de hoje. Fica me perguntando. Eu gosto de te perturbar, é bom, porque daí eu faço você refletir e você me faz refletir, é bom. Eu tô com saudade, sabe do quê? Das viagens de avião, porque daí a gente ia gastando o tempo um do outro. Pois é.
Agora, eu parei, eu não faço mais, sabia? É que agora você não viaja, você está gravando tudo em casa, né? Já tinha parado, infelizmente não dá mais, não. No Especial Juiz, eu costumo dizer que eu atingo todo mundo. Então, infelizmente, não dá para fazer tudo, não. Eu tinha parado de fazer as viagens depois já. Mas diga, me provoca. Eu te confesso que com esse novo normal, que é um nome estranho, mas que é uma realidade, eu já estou pensando em não viajar. 85 viagens por ano, nunca mais. Até minha saúde melhorou, né? Porque ano passado eu estava morrendo quando chegou em dezembro. Eu não quero isso de novo, não. Não, então, corre o risco de você chegar em casa e já ter outro no seu lugar, né? Então, viajar tanto assim, corre o risco de chegar em casa e já ter outro em seu lugar, entendeu? Me provoque, vá. Eu não vou falar, eu vou falar outra coisa agora. Não, vou te provocar sim, vou te provocar sobre a reafirmação da DER. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você acha justo, assim, aí eu falo de justiça mesmo, pensando na qualidade técnica dos nossos servidores, pensando na falta de informação e na questão mesmo de instrução dos nossos segurados, das pessoas que mais precisam. Você acha que eu posso falar que quando eu juntar documento novo, considerando também o princípio da busca do melhor benefício, que eu posso reafirmar a DER? Pensando a nível assim, o nível da nossa população. Você acha que isso não é inverter um pouco tudo aquilo de novo, assim, de protetor que a 9784 traz para o processo administrativo previdenciário? Veja, a reafirmação da DER, vamos dar César o que é de César, a criação da INSS, do artigo 690 da IN 77, nem existia. Então, assim, vamos ser justos, foi um instituto criado pela instrução normativa do INSS. O artigo 690, ele não precisa o momento da reafirmação, mas o decreto agora deixou claro que é o momento do implemento dos requisitos. O CRPS passou, tem súmula hoje, admitindo a reafirmação em grau recursal, e o STJ admitiu a tese, desde que não gere atrasados, se a data da formação do direito for antes da data do ajuizamento da ação. Recentemente, inclusive, embargo de declaração do INSS foram providos nesse sentido, nesse tema. Então, assim, eu sou muito favorável à questão da reafirmação da DR. Só que tem a reafirmação da DR também, que é quando você forma o direito no curso do processo. Quando você apresenta um documento que já existia, é a questão da prova daquele direito que já existia. Então, não seria exatamente essa situação. Porque a reafirmação você fez um pedido administrativo, naquele momento você não tinha o direito, embora você achasse que tivesse, tanto que você requereu. E você formou no curso do processo. Outra situação você requereu o benefício, já tinha o direito, mas não tinha a prova. Vamos supor, você já tinha direito à aposentadoria especial, mas aquele PPP que você juntou tinha vício, não podia ser aceito. E você junta um outro PPP. Então, são situações que têm um traço de distinção. Que, na verdade, nessa situação que você fala do documento novo, mas para provar um direito que já existia, né? A minha pergunta é a forma que veio na redação do decreto. Você não acha que vai levar a um problema maior e vai exigir uma judicialização para a gente tirar uma jurisprudência exatamente do que é isso? Que, veja, se eu estou concluindo um direito novo, se eu estou preenchendo as regras de acesso, é muito óbvio, a meu ver, inclusive, que eu tenho que reafirmar a DER. A reafirmação da DER é uma benesse, inclusive, como você mesmo falou. O INSS que criou e foi algo bacana. Como a gente tem, por exemplo, recolhimento em atraso no período de graça de categoria anterior. Isso foi a criação do INSS, isso não existia, né? A própria jurisprudência, um tempo foi contra, foi o INSS que criou isso, foram os servidores que criaram isso, na verdade. A IN está cheia de regras favoráveis aos segurados. Sim, a IN é maravilhosa, eu sempre falo isso para os alunos, falo, olha, quem conhece a IN sabe o quanto ela é boa. O que a minha pergunta é, quando o decreto fez isso, será que ele não vai ofender, de certo modo, o regimento do CRPS, que fala que as provas podem ser juntadas até qualquer momento? Para o servidor, que ainda não tem, assim, aquele estofo teórico para conseguir compreender regra e hierarquia, será que a forma desse artigo não está ruim? Eu leio ele e acho que ele está complicado. Mas o INSS já aplicava esse posicionamento administrativo, que é a questão de ter um documento novo e não gerar um atrasado, nesse que você se refere? Mas nem sempre, porque muitas vezes eles faziam a reafirmação, o documento novo não reafirmava a DER automaticamente, dependia do servidor. É isso, mas é porque a IN, ela, quando falava da reafirmação, ela era imprecisa, ela não falava nenhum momento da reafirmação. Tinha servidor que reafirmava a DR para data do despacho, e não para o dia da formação do direito. Nesse ponto, o decreto avançou. Nesse ponto, o decreto fala que a reafirmação
é para o dia da formação de direito, se alinhando, inclusive, à tese repetitiva, recém-aprovada do STJ, de que a reafirmação é para a data da formação do direito. Em relação de não gerar os atrasados, já havia uma posição administrativa nesse sentido. Mas tem um detalhe, eu acho que esse tema ele teria encaixado em lei. Esse tema no decreto, ele certamente vai ser questionado. E vou além. Esse tema está correlato à questão do prévio requerimento administrativo. O ministro Barroso, relator do RE em repercussão geral, por expresso, não está no acórdão, mas está no voto dele acolhido, fala que um novo documento no judicial que não foi juntado ao administrativo equivale à ausência de requerimento. Sim. Mas, tanto que tem juiz que, quando o documento é novo no judicial, que está no administrativo, ou extingue sem julgamento do mérito, ou paga só a partir do ajuizamento da citação, a depender da posição do juiz. Entendeu? Sim. Então, a questão... No juizado, essa posição tem sido cada vez mais dura, no sentido de que, se inclusive você não levou o documento lá atrás, você nem tem prévio requerimento. Exatamente, exatamente. Por outro lado, existe na revisão da Justiça do Trabalho, no STJ, é firmado no sentido de que, mesmo a revisão com baixa do trabalho, paga todo o atrasado observado a prescrição quinquenal. Eu acho que esse tema é um tema controvertido, vai continuar sendo controvertido, e que não era um local de decreto, era um tema regulamentável através de lei para poder resolver a situação, entendeu? Mas eu acho que o decreto, eu acho que é discutível, tem isso aí, o decreto tem coisas boas, mas assim, quando você vem com uma revisional, vamos supor, tu tá no benefício há 2 anos, você se concedeu, tudo bonitinho como estava no processo. Aí você, depois, tem salários de contribuição no CNIS que estavam zerados, eu não vi, porque o INSS migra automaticamente. Aí você vai lá com os contra-cheques para poder revisar a renda. Então, nesse caso, você não vai receber o atrasado com base no decreto, porque houve um fato que não foi levado ao conhecimento do INSS. Como ele não teve conhecimento daquilo ali, ele não tem o ônus de pagar o atrasado desde a data de entrada do requerimento. Eu acho razoável. Agora, eu acho que tinha que ser um tema de lei. Esse tema não era um tema para estar situado normativamente dentro de um decreto. Mas eu até acho razoável, desde que na exigência tenha sido apontado um caminho, principalmente para aquele segurado que não tem acompanhamento de advogado. Esse caso aqui... vai ter que entrar no meandro do caso concreto cada vez. Né? Mas esse caso que eu te dei aqui, muitos casos não tem que ter exigência, que não tem nada errado formalmente falando. Sim. É um fato que o servidor não ia adivinhar. Imagina um tempo de... Não, eu concordo. Agora, o que me incomoda é assim, o passado, quando eu advogava. A pessoa levava lá, juntava 50 documentos rural, não saía sequer uma carta de exigência dizendo por que não ia considerar e depois negava. E isso é que é um pouco indignante. Hoje é diferente, até admito, sim, que os servidores são muito melhores, eu acho que mais preparados também. Mas aí é diferente. O próprio decreto fala que quando o pedido de revisão tem fundamentos no processo originário, vai pagar o atrasado. Sim. A questão de discutir que não vai gerar um atrasado é quando não tinha elementos no processo, esses elementos são levados ao INSS a posteriori. Porque se já tinha no processo originário, é indiscutível que tem que gerar um atrasado, respeitada a prescrição penal. Perfeito. Bem, e agora para o nosso próximo tema, porque eu estou cuidando do seu horário ali, né? Nós temos... Cadê a dúvida do pessoal? Parou aqui em 9h20, foi? 21h20? Não está passando mais? Não, eu acho que travou. Travou, eu vou abrir o Facebook para acompanhar o pessoal. Mas eles estão nos acompanhando porque eu estou recebendo mensagem normal aqui. Só travou o programa. A Lúcia Catarina aqui, 21h20 foi a última, né? Não, eu falei abandonar, não estão gostando, não estão perguntando mais. Não se preocupe que esse risco não corre, viu? Não corre porque eu estou recebendo as mensagens aqui, eu acompanho pelo Facebook também. E eu queria que você falasse, daí depois nós vamos dar uma olhada nos comentários, eu queria que você falasse um pouquinho da questão do salário maternidade. Bom, desde a MP 808 tinha passado lá o salário maternidade intermitente para o INSS da empregada gestante. Aí a MP na época caducou, né? Esse ponto não poderia ser o decreto, mas o decreto está beneficiando. Ó, eu vou te contar uma notícia boa, calma. Ó, aqui travou para nós dois em 136 pessoas, a gente já está com 190. Então o pessoal está aí. Né? Então o pessoal está aqui, eles não abandonaram a gente. E já está com 107 comentários. Pessoal, vocês que estão gostando, a gente travou a nossa plataforma aqui, eu não estou conseguindo ver os comentários. Agora já estou com eles abertos aqui, vou ler alguns para você.
mas só para dizer para o pessoal, compartilha com amigo, compartilha na sua timeline, num grupo, para que outras pessoas possam aproveitar. Professor Fred sempre desse jeito descontraído, sendo muito objetivo, né, Fred? Brigando comigo, é normal, estou acostumada, eu brigo com ele também. É o estilo sincero, né? Não, o bom é porque nós dois, a gente é a reunião dos dois sinceros, né? Eu só não sei como é que a gente nunca brigou, né, Fred? A gente nunca brigou. Mas eu jantei aqui agora, minha mulher só deixou eu tomar uma taça de vinho. Se eu tomasse mais de um, ela disse que eu ia falar demais. Eu 2 dedinhos de vinho só aqui no jantar, que ela me proibiu. Mas eu sou muito sincero, esse é meu jeito mesmo. Com Olha, 40 anos, não vou mudar mais. Nós, mas a gente briga com os outros, então tá tudo ótimo. Pois é. Bom, essa modificação ela é interessante, ela tinha que ser por lei também, mas foi por decreto, é o que nós temos para hoje. A empregada gestante intermitente passa a receber o benefício da maternidade do INSS, e a empregada com jornada parcial, com renda abaixo do salário mínimo, ela passa a receber o benefício do INSS. Não tem nada do INSS ainda, mas me parece, se vier para mim eu vou dar um parecer nesse sentido, que é o recorte intertemporal, como o decreto está em vigor desde 1/7, aí seria para fato gerador de salário de maternidade a partir de 1/7 de 2020, né? Tudo isso lacunoso. Sai o decreto, a gente não sabe como é que vai aplicar de maneira intertemporal. A gente vai ter que reconstruir tá reconstruindo a matéria, né? De certa forma. Então, são as 2 novidades. E o detalhe, né? Que embora tenha uma ação civil pública em vigor, agora a desempregada, mesmo durante a estabilidade gestacional, recebe o benefício direto do INSS. Então, o tema foi pacificado. Também está previsto genericamente que a desempregada recebe diretamente do INSS, mesmo que o desemprego tenha decorrido de ato ilícito da empresa em ter despedido a mulher durante a estabilidade gestacional, já que a empresa só poderia ter feito isso por falta grave lá na Justiça do Trabalho. Então, pacifica esse tema. Não muda muito na prática, porque já tinha uma ação coletiva. Aliás, a ação coletiva para acompanhar hoje é muita loucura, minha filha. Meu Deus, eu dei uma aula, Fred, esses tempos de ação coletiva, assim, todas as ações coletivas. Se eu te contar que eu listei mais de 40, eu parei. Falei, não dá. Lá no INSS em Brasília, na Procuradoria, tem uma colega, Vanessa, que ela tem um procurador só para acompanhar isso. Você não tem noção. É atualização quase que diária. É uma loucura. Eu dei uma aula sobre isso nas confederações há um tempo atrás, né? E aí eu dei uma aula num evento da CNI. E aí eu tinha que listar todas as ações. Meu Deus, fiquei quase louca. E na época eu lembro que eu liguei para Paulo Bacelar, falei, Paulo, me ajuda. Ele, tá faltando muito aí nessas tuas 40. E aí comecei. Nossa, mas foi uma pesquisa sem fim. É mais de 100, mais de 100. É uma porrada. Só de loas tem umas 15. É porque tem muitas que são por estado. Essa questão também da limitação territorial que complica, porque se fossem todas nacionais, ficaria mais... O Supremo, inclusive, dá até para julgar isso, essa questão da eficácia territorial das ações coletivas. E seria bom, né? Eu torço que sejam todas nacionais. Eu também. Pois é. Até porque eu acho assim, se é uma questão que envolve a União, tem que ser nacional. Não posso dividir as pessoas pelos estados. O problema é aquela restrição da lei de ação civil pública, né? Sim, sim. Esse é o problema. Mas tem que vencer isso, né? Bem, olha, são muitos comentários, mas eu acho que todos os comentários que o pessoal fez, você foi abordando na sequência. Então, muitos elogios também. E aqui a Sânia Souza falou que você é top sempre. A Luciene falou que verdade, ser honesto independe de desonesto também. Então, o pessoal estava comentando a hora que a gente estava falando aqui da honestidade de servidores, né, advogados. Tem, tanto no público quanto no privado. Tem gente honesta, desonesta, tem gente competente e incompetente, tanto no público quanto no privado. Independe o Manuel falou que são poucas perguntas, porque você é super explicativo e didático. Eu também concordo, foi muito bom, mas não foram poucas perguntas, não. É que a gente não estava vendo que travou, são muitas. Eu estou 707 aqui. Bem, e aí, então, vamos falar mais algumas coisas antes da gente encerrar, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já falou do salário e maternidade, queria que você falasse da questão dos acordos internacionais, até foi eu falei disso na live que a gente fez sobre decreto, que você não tinha disponibilidade, lembra que eu te liguei? Mas você estava super ocupado. Aquela live já no que saiu o decreto. Aí a Manuela Lebar Benchon, que é a nossa professora, ela é servidora da agência que faz os tratados, que lida com os tratados internacionais. E ela fez essa colocação que a gente tratou hoje. São várias agências, né? Porque cada agência é especializada no tratado, né? Isso.
Ela é, nossa, ela é excelente. Eu até não sei se ela está aí hoje acompanhando, ela sempre está por aí. E ela falou dessa questão do facultativo. Acho que era bacana você dar uma frisada para o pessoal. Não, porque é uma inclusão previdenciária, porque quem mora no exterior só poderia pagar como facultativo se morasse em um país que o Brasil não tivesse acordo de previdência, e agora abriu. Então, por exemplo, tem uma pessoa que não trabalha nos Estados Unidos, não podia pagar como facultativo, porque os Estados Unidos têm acordo de previdência com o Brasil. Agora pode. Eu achei positivo, vai incluir, e só o fato de ter acordo internacional não era algo razoável para impedir o recolhimento de um brasileiro que mora no exterior na condição de segurado facultativo. Achei bem interessante. Nem essa parte de acordo é difícil, viu? Cada acordo foi a parte mais difícil do meu livro lá de escrever, a parte de acordos. Até hoje foi a parte que eu mais sofri na época para escrever, mas eu consegui vencer. Eu dei uma aula disso, meu Deus, chega uma época, né, Fred, eu falo assim que a gente vai ficando velho na Previdência. Agora em agosto, eu faço 15 anos como professora. E aí a gente relembra, assim, tipo, alguns momentos em que eu dei algumas aulas que eu tive que estudar muito e que não era minha matéria. Essa é uma. Eu dei uma única aula de tratados internacionais, eu quase morri. Foi pior do que a aula de ação civil pública. Não, e você quer saber de uma? Os impactos da emenda 103 nos acordos. Problemaço. Eu nem estudei isso ainda, mas eu marquei com a nossa professora Manuela Libar Benchon, eu marquei com ela para que ela vai trazer isso num aulão para pós-graduação. É claro que eu vou assistir, né, Fred, para aprender melhor tudo isso. Mas eu te confesso que eu nem estudei ainda, mas ela me falou que tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Mas ela é muito legal também. Fred, e aí, esse foi um ponto positivo. E outro ponto que eu gostei muito, que você até comentou hoje, eu não lembro qual é o artigo, foi a questão do recolhimento em atraso. Nós dois brigamos num ponto, né? Porque eu digo que eu posso recolher a qualquer momento, que vai servir para direito adquirido. Esse ponto nós dois pensamos diferentes, até porque eu penso que na emenda 20 isso não foi assim. Mas tem um ponto positivo, para não dizer que não teve, o decreto trouxe a questão da exclusão de juros e multa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É porque no juros e a multa, na indenização previdenciária, foi criado em uma medida provisória de 11/10/96. Não tinha como você fazer aplicar juros e multa para períodos indenizados anteriores que não tinha lei prevendo. Então, essa é uma demanda, inclusive, que é mais a União do que o próprio INSS, são ações movidas contra ambos. E o decreto agora não incide mais juros e multa para valores indenizados anteriores a outubro de 96. E pacificou o tema, positivo, já estava tranquilo no STJ, não tinha por que entrar com essa demanda desnecessária contra o INSS e contra a União. Então, um ponto positivo, um ponto de desjudicialização do decreto 10.410. Esse ponto é incrível, eu acho, porque antes era só questão de entrar, fazer o pedido para o INSS, ter que entrar fazendo depósito em juízo, então era trabalho para todo lado, né? Era, exatamente. Trabalho totalmente desnecessário. Isso aí foi interessante, resolveu isso aí, pelo menos. Viu? Nesse ponto a gente concorda, querido. Não, mas esse ponto não tinha discussão, você não pode punir, aplicar uma multa por um período que não tinha multa, não tinha... Isso demorou até muito para resolver, não tinha sentido jurídico nenhum cobrar essa multa. Mas é uma questão até que mais fiscal, né? E tudo mais. É uma questão mais fiscal e o INSS não poderia mudar nisso sem ter autorização do decreto. O INSS ele é amarrado em muitos pontos. O INSS não pode contrariar o decreto federal. O presidente da República... O pessoal está te cantando aqui, Fred. Eu te cortei porque o pessoal está te cantando no sorteio do teu livro. Eu acho o Monstro Verde não tem como, gente, que é muito caro o Monstro Verde. Você tem que sortear algum outro. Você não tem um menorzinho para sortear, não? Eu tenho, mas na pandemia, quem está saindo de casa? Eu suspendi os sorteios. O pessoal, me sigam aí no Instagram, viu? Porque quando voltar a pandemia agora, eu sorteio 2 por mês. Eu acho que vou passar a sortear 4, viu? @Frederica Amado no Instagram. E assim, eu estou sorteando desde março e tudo mais, porque eu tenho uns grupos de risco em casa. E aí minha restrição de pandemia, ela continua bem elevada. Bem forte, né? Não, eu sei. Você fica bem quietinho aí, que é melhor. Ainda mais que você tem as crianças também. Então, vou aproveitar, pessoal, e eu vou fazer um sorteio, porque o meu coração ele é mais molinho do que o do Fred. Fred tem um coração mais duro. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Printa a gente, marca lá no Instagram. Quem me acompanha sabe que eu só faço sorteios
com stories do Instagram, porque é mais fácil de fazer a verificação agora no final da live. Então tem que ser coisa rápida, porque o professor está quase indo embora. Printa a nossa tela e printa a gente bem bonito, que eu não gosto de ficar feia lá no Instagram. Sorri aí, Fred. Vai sortear o quê? Vou sortear uma bolsa de pós-graduação. Fazer o quê? Né? Você não sorteou seu livro, eu vou sortear uma bolsa de pós. 50% da pós-graduação, até para lembrar que a gente está com as nossas 3 pós-graduações em aberto. Você sabia que agora eu tenho pós-militar? Bacana. Mas previdenciário militar ou militar como um todo? Previdenciário e militar, RPPS e previdência complementar. Eu ia te falar assim, tô chique bem, para me lembrar que você chama muito de bem, que é muito comum aí na Bahia. Aqui nessa pós aí a gente não vai concorrer, não. Acho ótimo quando você não é meu concorrente, inclusive. Acho excelente. A outra pós é o previdenciário empresarial, que a gente também não concorre, graças a Deus, embora o Ivan agora virou meu concorrente, mas além de ser meu concorrente, ele é professor da pós, porque eu adoro ele, então estamos bem, né? Eu sou professora da pós dele, ele é professor do meu, então tá tudo bem. E aí a gente tem o RGPS, que é onde a gente vai concorrer. Mas a gente concorre suavemente, né, meu amigo? Porque... eu posso sortear alguma coisa aqui e você me passar os nomes? Claro. Eu vou sortear 2 cursos que eu lancei hoje. Que é o curso de, eu lancei hoje no Especial Juiz o curso de Jurisprudência 2020. Aí esse aí não vale, porque eu também quero concorrer. Eu vou printar aqui e concorrer, gente. Lancei hoje, vou fazer 4 noites com transmissão ao vivo, com interação com o público. Bote 2 aí para sortear. Excelente, 2. Eu estou colocando aqui. Pessoal, então corre, printa a tela. Você me passa o nome e o e-mail para poder a gente mandar o e-mail para a pessoa se inscrever. Viu? Sem dúvida. É aquilo que eu te falei. Eu identifiquei 19 julgados importantes nesse ano, do STF, da STJ, da TNU, e algumas ações civis públicas de âmbito nacional da área previdenciária que eu vou trabalhar. São 8 horas de aulas para trabalhar 19 decisões judiciais. Tem coisa muito importante, Ana. Tem a questão da prorrogação do salário maternidade da gestante internada, tem a questão dos agentes biológicos, o tema da TNU recente, saiu muita coisa importante esse ano. O tema do STJ recente, agora o 1013, o benefício por incapacidade com remuneração, no caso do indeferimento, saiu muita decisão judicial importante, algumas ações coletivas de âmbito nacional, como a questão de segurado especial acampado, que está proibido reconhecer, como a questão da pensão por morte e o filho inválido após 21 anos. Então, assim, só essa parte do livro, para atualizar, são 100 páginas para comentar essa decisão. Bastante trabalho. Aí eu resolvi fazer um curso. Em relação a isso, bote 2 aí, dois sorteios do curso de jurisprudência da gente, do especialista. Você me passa o nome e o e-mail, que a gente manda e-mail para a pessoa ter acesso aos 2 cursos. O pessoal, inclusive, já está postando aqui. Já está fazendo sucesso. Vamos lá, pessoal. Então, concorrendo, 3 sorteios agora, viu? 2 cursos do professor Frederico, tá? E uma bolsa de 50% da nossa pós. Lembrando que a pós também está sendo um sucesso enorme. Corre lá. Você pode escolher entre o militar, o empresarial, o previdenciário e o RGPS. Tem que printar nós 2 aqui, deixar a gente bem bonito. Se eu tiver toda torta, eu desconsidero. Eu jogo fora, viu, Fred? Tem que marcar o professor Frederico Amado, marcar eu, professora Ana Paula Fernandes, e marcar o IEPREV, para que eu possa puxar rapidinho lá no Store. Então, antes da gente encerrar, a gente tem ainda 4 minutinhos. Fred, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Agora eu vou te dar vou te dar 5 minutos para você fazer as suas considerações finais sobre o decreto, sobre a situação da advocacia previdenciária. Te dou a palavra para você fazer um breve encerramento. Enquanto isso, o pessoal já vai postando lá para concorrer rapidamente aos nossos brindes. Bom, eu queria destacar o último ponto do decreto, que é a questão das súmulas administrativas, né? Que foi algo que saiu de dentro da Procuradoria-Geral do INSS em Brasília. Eu me lembro que, quando eu iniciei lá ano passado, estava na mesa debatendo, tem um instrumento a cargo do presidente do INSS, que é o presidente Rolinho hoje, e o procurador-geral é o Virgílio. Tem um instrumento Virgílio lá... meu amigo pessoal. Pois é, o Virgílio está lá, eu já estava lá, eu continuei lá, continuo na equipe do Virgílio. Então, é um instrumento de desjudicialização a cargo do presidente do INSS. Então, assim, em breve, vai ter a participação da PFNSS, com emissão de parecer. Então, em breve, a gente vai ter aí novidades para tentar reduzir um pouco a judicialização em temas que são possíveis de fazê-lo com essas súmulas administrativas. Eu acho que é um ponto positivo. O decreto, essas súmulas estão lá na lei de introdução ao direito brasileiro, elas vieram de lá.
Bom, agradecer a você. A gente vai se ver no Congresso do IEPREV, né? Então, Sim. Tem que gravar minha palestra em breve, vai ter a participação ao vivo também. Sim. A pandemia mudou muita coisa, tem muita coisa ruim, mas algumas coisas são boas também. Acho que esse mundo digital, ele antecipou muitos anos em razão da pandemia do Covid, as coisas se reinventaram, e a gente vai fazer esse evento digital, vai ser uma oportunidade de fazer algo diferente. E aí, me colocar à disposição de vocês, do meu perfil do Instagram, Frederico Amado, quem quiser mandar um direct, alguma dúvida. E seguir, né? A gente está num momento de grande produção de aulas e livros. Eu ainda vou lançar várias obras esse ano, estou estudando muito. E a gente está praticamente reescrevendo o direito previdenciário. Então, é muita mudança ano passado. Esse ano é um momento de produção, mas toda mudança também gera oportunidade. E é difícil para todo mundo. E é um momento, se está difícil, tem que se qualificar, tem que estudar cada vez mais, porque o direito previdenciário, a gente está lidando com as vidas das pessoas. Um processo para a gente que é mais um processo para aquela pessoa é o benefício que é a vida dela. Então, um erro pode custar caro para a vida daquela pessoa e eu sempre indico, se qualifique cada vez mais, porque podem tirar tudo de você, menos o seu estudo. Então, acho que é um investimento em material incomparável, que é o estudo profissional, você não tem nada a perder, você só vai ganhar com isso. E agradecer a você a oportunidade, o Roberto. Cadê o Roberto? Aquela figura, Roberto, gente boa. Roberto tá sumido, não sei se ele comentou aí hoje. Não vi comentário dele, não. Um abraço pro Roberto também aí. Ele disse que ia acompanhar a gente, ele deve estar em casa acompanhando, porque antes de começar ele me escreveu. Ele falou que... Foi, né? Ele gosta muito de debater decreto. Nossa, ele adora esses temas, porque ele também é um estudioso, né? Ele fica estudando. O bacana do Roberto senta para estudar, você também é estudioso, eu acho bem interessante, porque nessa área tem quem estuda e tem quem enrola, então o público tem que saber diferenciar quem estuda e quem finge que estuda, mas faz parte, né? Isso existe em todas as áreas. Com certeza, né? Bem, eu confesso para você que regime geral, hoje, até não tenho estudado tanto como eu já estudei no passado. Nossa, no passado eu devorava, né? Mas hoje eu estudo muito mais, claro, a questão do custeio, eu julgo isso, acaba que você se envolve mais. Mas embora não advogue, Fred, ainda sou assim uma apaixonada pelo direito previdenciário do segurado. Então eu estudo, mas não com a mesma profundidade de quando eu advogava. Porque quando você advogava, você advoga para a União, você sabe disso, você tem que conhecer todos os meandros, né? É diferente um pouco de quando você estuda como professor. Eu vejo um pouco essa diferença, assim. Mas eu estudo, óbvio, tem que saber um pouco de tudo, pelo menos, né? Então, vamos lá, vamos contar quantas pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 até agora. Deixa eu ver se chegou mais algum aqui. Pessoal, corre, opa, 27, 28, 29, 30. Vamos lá, deixa eu contar aqui. Estamos com 30. Me dá um número, o primeiro que a gente vai sortear vai ser o teu curso. Então, vai lá, um número de 1 a 30, Fred. Vamos lá. 16. 16. O segundo. 30. 30. E um terceiro? 3. 3. Vamos lá. Começar aqui. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui se cumpriu todas as regras. Ai, peraí que sumiu aqui da minha mão. Marcou o IEPREV, marcou o Frederico, certo. Então, eu vou começar de trás para frente com a bolsa do IEPREV, pode ser? Pode ser. Eu fui marcando aqui cada um. Então, a bolsa ficou para o Jesus Wallison. Jesus Wallison. Falei certo? Então, aqui o Jesus, deixa eu colocar ele como primeiro ganhador aqui de trás para frente. Depois a gente tem, voltando, o 30, Larissa Marra. Deixa eu ver se a Larissa marcou tudo direitinho. Frederico, eu, IEPREV, ainda marcou o especial Jus. Muito bom, Larissa. Já ganhou pontinhos com o Fred. Gostei, viu? E o 16, vamos lá, para ver quem é o 16, começando aqui, de novo, contando aqui de baixo. Espera aí que está carregando.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Neide Elias. Nossa querida Neide Elias. A Neide está sempre aqui participando também. Então, tanto a Neide Elias como a Larissa Marra, as duas ganharam o curso de jurisprudência, né? Olha, isso. Você manda para mim manda um e-mail, por favor, meninas, já mandem no meu direct aqui o e-mail de vocês que eu já vou encaminhar para o professor Frederico, tá? A Neide, que já está sempre aqui, a Larissa Marra também. Então, vocês vão me mandar um e-mail. E o Jesus me manda um e-mail também, porque daí a equipe do IEPREV vai entrar em contato contigo. Muito bom, foi excelente, Fred, como sempre, né? Sempre você vem, o tempo passa, a gente vai conversando, eu nem sinto passar. 1h10 já, né? Nem passou rapidinho. Passou bem rápido mesmo. Então, eu quero agradecer a tua presença, agradecer você sempre que eu te convido. Às vezes você não pode na hora, mas sempre você dá um jeitinho. Então, eu te agradeço. Dizer que você vai estar com a gente no Congresso, que é uma alegria. O pessoal que ainda tem a vontade de adquirir, o Congresso não vai ser presencial como a gente gostaria, mas a gente fez tanta coisa boa, Fred. Nós transformamos as 42 oficinas, as pessoas teriam direito a 6 presenciais. Nós conseguimos gravar as 42 e disponibilizar as 42 para todo o nosso público. Foi a forma que a gente tentou minimizar, né, o dano, infelizmente, do que aconteceu, que também não foi vontade nossa. E as pessoas assistiriam seminários e os seminários seriam escolhidos. Então, só iriam ser 15 palestras. Por coincidência de números, serão 42 palestras também. E, além disso, o professor Roberto colocou 9, são 9 benefícios a mais. Dentre eles, 6 meses de assinatura gratuita do nosso simulador e mais vários cursos que nós colocamos na plataforma especiais só para quem é nosso congressista. Então, e quem acessar vai ver o curso do professor, vai ver a oficina do professor Frederico lá também. Por sinal, vou fazer um elogio aqui, usei o sistema de cálculo do EPREV nas minhas aulas de cálculo previdencial lá da Port Especial Juros, eu adorei, achei bastante intuitivo, simples, consegui rapidamente utilizá-lo. Achei bem interessante. Bem interessante. Como é que está o descarte? Já está fazendo em inteligência artificial? O descarte é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Olha, eu vou dar um spoiler aqui, não sei se o Sérgio Jerome está por aí, que é nosso diretor de cálculo, mas nós estamos com o descarte, se tudo der certo aí, em menos de 30 dias, ele está redondinho funcionando. Mas não é fácil, né? O Sérgio está aí numa loucura com a equipe, fazendo testes e mais testes, porque o INSS usou inteligência artificial. Eu conversei com o galera esses tempos, né? E aí fica bem difícil de competir. Mas trabalhando com o algoritmo normal, binário, triário, dá para fazer também. Então, a gente vai fazer e vamos entregar, sem ser o custo de uma inteligência artificial de 1,5 milhão. A DataPrev, né? A DataPrev que fez. Que bom que está funcionando, porque mas dessa vez aí o INSS, a DataPrev deu 1-0 em todo mundo. Não, você sabe que foi uma surpresa geral, né? Porque ninguém imaginava que a DataPrev ia se mexer. Demorou, mas veio bem feito. Tem que reconhecer. Veio certinho. Foi uma surpresa positiva, né? Eu imagino que para vocês que são procuradores, é a surpresa, porque olha a judicialização que isso teria se os cálculos saíssem errados. Seria uma loucura. Exatamente. Mas eu tenho que elogiar o Elvis aqui, elogiar o Elvis, galera. Porque eu tenho que dizer assim, além de ser uma pessoa incrível, queridíssimo, fácil de... Eu gosto muito dele pessoalmente, quero dizer que ele se preocupou muito com esses cálculos, ele estava envolvidíssimo com isso, se ia dar certo, se não ia, o que ia fazer para não se incomodar, e ele está super preocupado com a desjudicialização, é uma bandeira que ele carrega. Então, eu acho que ele tinha muita preocupação que esse cálculo não fosse mais um motivo para lotar o Poder Judiciário. Você sabe que o Elvis estava lá com a gente até pouco tempo atrás, né? Ele era o coordenador, um dos coordenadores da PFNSS, e aí foi para a subsecretaria de Previdência. Mas até poucos meses atrás estava trabalhando com a gente lá na... Trabalhando com vocês, né? Estava trabalhando com a gente. É uma pessoa fantástica. O Elvis é gente boa demais. Eu conheci ele através do Bruno, né? Eu gosto muito do Bruno também. E aí foi muito bom. Fred, obrigada por tudo. Muito obrigada de coração. Ficamos aí na expectativa do seu retorno. E se não isso, nos veremos com certeza no Congresso do IEPREV. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui do pessoal. Deixa eu voltar aqui, ó. O pessoal está aqui comentando, mandando abraços já. As ganhadoras, você manda para mim a mensagem que amanhã o Bruno, que trabalha comigo, vai
vai mandar o e-mail para poder acessar já a área do aluno. A gente vai fazer as transmissões segunda e terça da semana que vem e da outra semana. Serão 4 noites. Ah, excelente. Ó, o pessoal está adorando. Aqui a Daiane Fogaça falou, adorando sim, porque você falou assim, ó, tá pouca pergunta, acho que o pessoal não está gostando, né? Aí eles estão respondendo aqui que gostaram sim. Não tem erro, não tem risco que não. Fred, obrigada, então. Boa noite para todos. Valeu, Ana. Nós nos vemos semana que vem, né? Valeu. A gente se vê. Até a próxima segunda. Valeu, um abraço. Boa noite, todo mundo. Você me espera aí que a gente já vai conversar. Espera aí. Tá bom.